Estão reabertos os trabalhos. Próximo item é o projeto de lei 10.353, de 2009, do vereador Silvio Hermani, que exige higienização de cartões individuais de registro eletrônico de consumo. Registro eletrônico de consumo. Projeto de lei 10.353, 2009, está em discussão. Com a palavra, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.353, de autoria desse vereador, que exige higienização de cartões individuais de registro eletrônico de consumo. Essa questão da gripe suína serviu para alertar-nos, independente desse surto que ocorreu, que alguns costumes, alguns procedimentos que a nossa sociedade vem utilizando no dia a dia, são procedimentos que podem ser revistos e até melhorados nessa questão de higiene. E não é raro entrarmos em um estabelecimento comercial e já na entrada nos entregarem um cartão, geralmente em acrílico, para que, ao longo de nossas compras, elas venham a ser registradas naquele número do cartão ou naquele código de barras. No final das compras, passamos no caixa, entregamos aquele cartão, pagamos o devido e, lamentavelmente, em alguns estabelecimentos a gente observa que simplesmente aquele cartão eletrônico é novamente disponibilizado para a entrada de novas pessoas, sem qualquer procedimento preventivo. Então, esse projeto de lei visa justamente isso: instituir uma obrigatoriedade, uma conscientização de que existe realmente risco de transmissão de doenças, e essas doenças podem ser prevenidas nesse procedimento através de higienização. Alguns estabelecimentos até passam álcool gel antes de disponibilizar esses cartões para os novos clientes. Peço a vossas excelências o apoio nesse projeto de lei e conto com o apoio. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 10.353, de 2009, do vereador Silvio Hermani. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, autor do projeto, na verdade, assim, me entusiasma muito quando tem alguma medida, partindo aqui do Legislativo, para tentar melhorar a qualidade das ações de fiscalização do Executivo, que já é pertinente a um setor de vigilância sanitária que tem que estar atuante na cidade o ano todo. Agora, me preocupa também algumas falas que têm sido noticiadas de que a Prefeitura vai adotar alguns mecanismos de, tem um termo correto, quando ele revoga leis inaplicáveis. As leis são aplicáveis se houver interesse do poder público em fiscalizar. Esse projeto de lei, eu acho que é perfeitamente possível, cabe uma fiscalização, acho que é um problema de saúde pública, é um recurso que está sendo utilizado com bastante frequência em todos os serviços que oferecem aí sistema de alimentação.
Mas eu vejo com preocupação, primeiro, o óbice da multa, quem aplica, quem não aplica. E isso tem sido motivo até de vetos, muitas vezes, do Executivo. Eu espero, quero acreditar, que esse projeto não sofra veto. Pelo contrário, que, se for necessário, que a Prefeitura até regule melhor a forma de fiscalização, acrescente essa medida como uma tarefa do setor de fiscalização sanitária, da vigilância sanitária, para que realmente isso seja lembrado. Os técnicos da vigilância sanitária sabem o que tem que fazer. Tá? E eu vou mais longe. Às vezes, não é só o manuseio desse produto. Às vezes, até a forma onde se serve o alimento também é fruto de manipulação constante, tanto de quem serve, né, dos funcionários, quanto de quem vai consumir, e também não tem condições de higienização. O que eu vejo também é que a vigilância sanitária, para algumas coisas, tem uma atitude até enérgica e severa demais, sem muita chance, não é educativo, a pessoa não tem muita chance de reconhecer e corrigir. Tá? Então, isso que se fizer parte de uma rotina, de uma regulação normal da vigilância sanitária, eu vejo que esse projeto tem a sua aplicabilidade, que não venha num pacote de legislação no futuro a ser reconhecida pelo Executivo como não aplicável. Então, eu espero que esse projeto prospere também no Executivo, para que tenha aí a sua eficácia no conceito de que a gente está prevenindo danos à saúde da população que se utiliza aí de todos os serviços de consumo de alimentação e que manuseia esse cartão magnético tão comum aí no nosso meio. Não essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei 10.353, de 2009, do vereador Silvio Hermani. Peço ao vereador Paulo Sérgio que assuma a presidência. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Vou falar sobre o projeto de lei 10.353, do vereador Silvio Hermani, que exige higienização de cartões individuais e registro eletrônico de consumo. A vereadora falou até bem, a vigilância sanitária do nosso município é até um pouco rigorosa, e nós queremos que seja assim mesmo. Temos que ter rigor na lida do dia a dia com os alimentos, que são consumidos por nossos munícipes. O projeto de lei do vereador Silvio, ele pode, até se o prefeito não vetar, que ele tem o vício de inconstitucionalidade, até vir a ser uma propositura dessa casa, né? Então, quero parabenizar o vereador Silvio pela iniciativa. O que acontece no restaurante? Nos restaurantes, na manipulação? Tem uma norma de manipulação. Todos os atos do restaurante estão na norma de manipulação. Então, todos os atos da cozinha, os atos de higiene, os atos de quem atende, isso tem uma norma de manipulação dos alimentos. Então, para que vocês saibam, isso tem que ir na norma de manipulação, para que todos os estabelecimentos que mexam com esse tipo de cartão, ele já coloque no seu manual. Todos os restaurantes são obrigados a ter esse manual, vereador Silvio. Eles são obrigados a ter esse manual. E nisso, esse projeto de Vossa Excelência pode ser incluso nessa norma de manipulação. Não vejo problema nenhum, o projeto é muito bom, o projeto é excelente, apenas tem que ser cumprido a regra. Então, não vejo como aplicar a multa apenas nesse item, mas sim em todos os itens que conste no manual de manipulação dos restaurantes, dos estabelecimentos que têm esse tipo de cartão. Então, a emenda, eu quero falar mais da emenda, vereador, que a emenda ela é sugestiva. A retirada da multa, nesse caso, torna seu projeto de uma forma legal,
né, dar mais legalidade para o seu projeto, e sim, nós temos que ver o restaurante num contexto. Quando há fiscalização, não só não só nessa aplicabilidade, mas em toda a aplicabilidade da manipulação do restaurante. Portanto, eu até colocaria mais uma emenda, não dá tempo, mas que fosse para o manual de manipulação dos alimentos de cada estabelecimento comercial. Tá ok, vereador Silvio? Mas a propositura é interessante e é importante. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Tico. Em discussão, projeto de lei 10.353/2009, do vereador Silvio Hermani. Em discussão, o vereador Júlio pede a palavra, concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, novo vereador Silvio Hermani, eu acho o projeto interessante para um debate, mas eu tenho um pouco do receio, além da questão da legalidade, da inconstitucionalidade, eu tenho um pouco do receio de que é uma medida num único ponto, como bem disse aqui o vereador Tico, na questão toda que diz respeito à manipulação de alimentos, e eu vejo muitos outros pontos, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não criarmos, às vezes, né, como a gente já assistiu em alguns países aí, medidas drásticas sendo tomadas de matança até de animais, né, de 300 e tantos mil porcos, ou, como a gente assistiu no nosso país, uma juíza que decidiu para que um jogo fosse realizado na sua cidade, no Paraná, me foge agora o nome da cidade, acho que Londrina, se não me engano, que todos os espectadores tinham que usar máscaras. Quer dizer, a gente começa a criar uma histeria. Eu vejo aqui alguns pontos, e eu recebi outro dia na internet, se é verdadeiro ou não tenho capacidade de fazer essa discussão, mas diz que um dos pontos de maior, né, incidência de bactérias seriam os carrinhos de supermercados. Então a gente vai ter que pensar também na forma de como é que nós vamos fazer a esterilização desses carrinhos de supermercado, ou mesmo a nível aqui, chegando na nossa Câmara Municipal, a gente fica aqui saindo e entrando por aquela porta, ou por essa porta, ou o público que, né, está sentado nas cadeiras. Nós vamos ter que pensar na esterilização, vereador Tico, de como é que nós vamos fazer isso. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não chegar numa histeria coletiva, a qual não nos leva a nada. Eu acho que a gente ter qualidade na manipulação de alimentos é uma coisa. Eu acho que é importante, e eu, como ex-secretário da Saúde, né, ajudei a nossa cidade aqui a ter um pouco mais de qualidade de vida em todos os sentidos nessa área da saúde. E a área de manipulação de alimentos, com certeza, a área de trabalhos, né? O que eu já vi a evolução na questão de esterilização de materiais a nível de clínicas, né, médicas, hospitais, e clínicas odontológicas, e todo mundo que trabalha. Parte, vereador. Tem uma parte, não, vereador Silvio Hermani. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo raciocínio. A gente não pode entrar na histeria da gripe suína, mas eu entendo que há uma diferença no supermercado. Os alimentos que são vendidos não são para pronto consumo. Já quando a gente vai numa padaria, num restaurante, existe uma diferença. Então, na minha opinião, deve sim tomar um cuidado maior quando é para pronto consumo. É exatamente nessa linha que eu venho dizendo, vereador Silvio. Mas eu discordo um pouquinho do senhor, porque, na realidade, o nosso problema são as mãos. E como o senhor bem disse aqui a respeito do cartãozinho que eu recebo, a minha mão, às vezes, e muitas vezes a gente vê, né, isso acontecer, a mão é que serve com aquela colher que está ali. Como é que nós vamos fazer? Então, eu acho que a gente tem que tomar uma série de cuidados. Vejo com restrições, não me sinto, assim, acho que talvez, se fosse feita uma discussão mais aprofundada, até onde nós poderíamos chegar com isso, chamando a própria vigilância para ver, né, as possibilidades que nós temos a respeito desse projeto, eu me sentiria mais tranquilo em votar. Pela questão da legalidade, pela questão da inconstitucionalidade, em mantido
né, na pauta. Peço escusas ao senhor, mas vou me posicionar contrário, devido ao vício de legalidade e devido aos problemas todos que eu acabo de enumerar aqui, para que a gente não comece a ter. Porque eu acho que, como outras doenças irão surgir, nós estamos caminhando para uma comunicação muito rápida no mundo, nós temos que realmente ter muito cuidado para não causarmos, né, um problema muito maior na histeria do que no controle efetivo de uma doença. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Agora, não, presidente. Só deixar claro que não consta nenhum vício de ilegalidade, pelo que consta aqui do parecer jurídico. Ele é legal e é constitucional. Mesmo com a Questão multa? de ordem. Questão de ordem concedida? O que pode tornar ilegal é a multa. Sim, só a multa, mas o efeito é por isso que eu emenda. falei a questão que a emenda ela é providencial, né? Que a multa pode torná-lo ilegal. Obrigado, Mas vereador. ele Mas o projeto permanece em si, com a multa, vereador Tico, que ele coloca aqui R$50, eu entendo que isso é multa ainda. mas não é em UFM. Não, bem. Eu acho que multa é multa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio Armani. Apenas esclarecendo que o projeto ele traria eventual vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, qualquer problema nesse sentido, caso mantivesse a multa em UFM. A consultoria jurídica desta casa e a Comissão de Justiça e Redação não impôs qualquer óbice, mas, vendo os demais itens da ordem do dia, que tratavam de vetos, justamente por usar a UFM como índice das multas, tomei a iniciativa de corrigir eventual problema que viesse a ser levantado pelo Executivo, vetando, mais uma vez, parcialmente, um projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, senhor. E ainda em discussão, o projeto de lei 10.353/09, do vereador Silvio Armani. Com a palavra o vereador Val, em retorno. Obrigado, senhor presidente. É um projeto que visa a higiene e prevenção da saúde. Quero parabenizar o autor. Eu estava aqui acompanhando desde o primeiro instante as discussões, quando a vereadora Marilene iniciou dizendo da sua preocupação do prefeito de não mandar um pacote aí de projetos inaplicáveis. Aí eu comecei não entendendo, confesso por Vossa Excelência, que eu estava lendo o projeto e, de repente, começamos a falar de projetos que vinham ou não. Depois eu entendi o raciocínio da vereadora, que era a preocupação que, se aprovado este projeto de lei, ele não seja vetado. E depois, agora, o comentário do vereador Julião, que fala com muita propriedade, porque esteve já como secretário de saúde, atua na área. A gente vai escutando e formando uma opinião e elucidando os fatos, né? O parlamento é muito bom aqui, que a gente pensa que sabe e começa a ouvir e vê que não sabe nada e vamos aprendendo junto. Eu estive, senhor presidente, durante o acentuamento da gripe suína, em vários restaurantes, lanchonetes, e não vou nem citar o nome de algumas redes nas rodovias, aqui dentro da nossa cidade, e na entrada, eles já estavam lá esterilizando as fichas, aquelas com o código de barra. Mais interessante que não se vê quase mais falar, graças a Deus, sobre a gripe suína, como estávamos vendo nas notícias. E retornando a esses comércios, já não tem mais aquele cuidado. Parece que é uma histeria do momento mesmo, e é um cuidado que devemos cuidar. E eu tenho entrado em sanitários de restaurantes, de postos de gasolina, que tem restaurante e tal, e tem aquelas torneiras que a gente coloca a mão lá e nem liga a torneira, e a gente vê que coisa, um raciocínio para que não haja um contágio. Só que, de repente, a gente vai pegar o detergente ali, o sabonete para lavar a mão, mas tem contato da mesma forma. E a gente se sente com a mão limpa, esterilizada, aí vai abrir a porta ao banheiro e tem que pegar na alça lá. Então, é uma coisa que o vereador Júlio estava falando ali, se a gente começar mesmo a fixar, é complicado. Mas eu achei aqui uma proposta válida, uma exigência de higienização de comanda após o uso, no sentido do manuseio ali, né? Porque vamos ali estar prestes a fazer consumos de alimentos,
Isso facilita a disseminação de vírus, bactérias, enfim, uma série de coisas. Mas eu vou acompanhar o raciocínio do vereador Júlio. Eu tenho aprendido muito com o Julião esses anos. Quero continuar aprendendo. Secretário de Saúde, como os outros demais, todos os vereadores aqui, meu líder de partido, Marcelo Gastaldo, e as brilhantes ideias também do vereador Silvio Hermani, para contribuir para a melhoria de vida de nossos cidadãos. Mas eu vou acompanhar o raciocínio do vereador Júlio, mas, mesmo assim, parabenizo a ideia e todos, ideias válidas, que precisam ser discutidas, aprofundadas, para chegarmos sempre num denominador comum para melhorar a vida dos cidadãos jundiaenses. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, nobre vereador. Vossa Excelência tem uma parte. Eu já estava encerrando, mas ainda tem um tempinho. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo raciocínio e realmente até preocupado com essa questão dos sanitários, que você muitas vezes pode ter todo o dispositivo para higienização, mas quando vai abrir na porta, se você é obrigado a pegar na maçaneta. Tive a oportunidade de protocolar um projeto de lei nesta casa, exigindo que na saída do sanitário, após a higienização das mãos, não haja nenhum obstáculo. Então, é uma sugestão nossa, um projeto de lei, alterando o Código de Obras do município, para que realmente, até porque algumas pessoas, infelizmente, não têm o costume de higienizar as mãos após o uso do sanitário, e aquele que fez a higienização acaba pegando na mesma maçaneta, né? Então, realmente, é uma preocupação que todos nós devemos ter. Perfeito, principalmente em bares, lanchonetes, restaurantes. Eu até, Vossa Excelência estava falando, e eu me lembrei que alguns restaurantes já ficam uma pia ali, uma toalha. Eu acho que em todos os lugares de consumo deveria ter, para que a pessoa não higienize sua mão lá no sanitário, e sim onde vai consumir o seu alimento. Senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado. Obrigado, vereador Val. Ainda em discussão, projeto de lei 10.353/09, com a palavra o pastor Roberto Conde. Senhor presidente Paulo Sérgio, senhores vereadores e público que nos acompanha na rádio, na televisão, projeto de lei número 10.353, que exige a higienização de cartões individuais de registro eletrônico de consumo. Segundo o autor, todo estabelecimento que oferece cartão individual de registro eletrônico de consumo ou material similar, passível de reutilização, promoverá a sua higienização após cada uso, antes de ser entregue ao novo cliente. A gente observa aqui o cuidado, né, do autor no combate, né, a possíveis doenças que podem ocorrer devido à falta dessa higienização. O nobre vereador Val estava acompanhando aqui o discurso dele, colocou bem em relação aos estabelecimentos, né, que usam o álcool para poder prevenir da gripe suína e tantas outras moléstias, né, que vem assolando, e isso é algo que a tendência é aumentar. Nós não queremos causar aqui um alarme à população, mas nós temos a prevenção. Nós sabemos que a maior arma que existe ao combate das epidemias, tem aí a gripe suína, a gripe aviária e tantas outras, né, que vão surgindo no decorrer dos anos. Então, é um projeto muito louvável. E o que me trouxe também a essa tribuna é exaltar o trabalho brilhante da chefe da Vigilância Sanitária aqui de Jundiaí, a Tânia Bueno, que é do meu partido, do PRB, uma pessoa que tem ajudado muito no crescimento do PRB. Eu estive conversando com ela semana passada, na inauguração do Poupa Tempo aqui de Jundiaí, e a Tânia Bueno estava falando comigo a respeito, né, do intenso trabalho que ela tem aqui na cidade,
de Jundiaí. Eu acho que para ela fazer até uma fiscalização maior, ela precisa até de uma estrutura melhor, né? Isso a gente sabe que é importante para a vigilância sanitária, porque eu já vi até radialistas criticar, ela não vai em tal lugar, em tal estabelecimento, mas a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, precisa de uma estrutura maior. Então, essas mesmas pessoas que criticam deveriam cobrar essa estrutura melhor para a vigilância sanitária, que, repito, ao longo dos anos, vem desempenhando aí um excelente trabalho em Jundiaí. O vereador Tico falou a respeito disso, vários vereadores têm visualizado esse trabalho da Tânia Bueno, e eu espero que ela continue por muitos e muitos anos à frente desse importante órgão aqui na Prefeitura. Concedo. Muito bem lembrado o trabalho da Tânia Bueno. Inclusive, a gente lembra das festas promovidas, as diversas festas no município de Jundiaí, que também a vigilância sanitária, sempre antecedendo o evento, visita, dá orientação aos voluntários, para que realmente aquelas pessoas tenham um alimento de qualidade. Então, isso não ocorre apenas nos eventos promovidos pela iniciativa privada, mas também nos eventos beneficentes e filantrópicos. E uma vez ela... Permite uma parte, não, vereador? Concedo. Só para fazer uma correção aqui, não no trabalho, que eu também considero excelente, mas no cargo. A Tânia Bueno, ela é chefe da divisão de alimentos. Da vigilância sanitária de alimentos. A vigilância Obrigado sanitária é uma outra sempre divisão. Atento, vereador Isso, Julião, só para que a gente não muito crie, inteligente. né? Obrigado até por me corrigir. Imagina, eu agradeço. Inclusive, eu acho que corretíssimo o discurso de Vossa Excelência no sentido do trabalho realizado pela Tânia Bueno, com a qual também tive a oportunidade e a honra de trabalhar lado a lado durante um período. E é uma pessoa batalhadora, né? A gente sabe que ela é incansável nas suas ações. Permite uma parte, não, vereador? Concedo. O vereador Julião, em seu discurso, falou do carrinho de supermercado, da concentração de bactérias. E eu conversando uma vez com a Tânia Bueno, ela disse que uma mão, não estando bem higienizada, tem mais bactéria do que a população do mundo inteiro. É interessante essa colocação dela. E um outro órgão, que a gente, um aparelho que a gente usa muito e que tem muita bactéria, também o celular. Então, a boca, está lembrando? Então, nós temos que tomar cuidado mesmo e se prevenir, viu? Tem algo prevenir também, é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio. Tem algo também que é considerado um dos maiores focos de bactéria, é o próprio dinheiro, né? Perfeito. Que as pessoas passam na mão de tanta gente, né? Nós não vamos pegar daqui a dinheiro, pouco nem celular, o pessoal não vamos fazer vai mais pegar. nada. Porque o dinheiro a gente sabe que, né? Tem muita nota aí velha, sabe? Que já passou, já correu o mundo, né? Então, essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde, vou votar favorável. Uma questão de ordem, doutor Paulo Sérgio, ocupando a presidência. Apenas não farei uso da palavra, eu acho que tudo aquilo que deveria ser dito já o foi. O senhor quer uma coisa que mais bactéria tem do que o microfone? Não existe. Ainda em discussão, o projeto de lei 10.353/09, do vereador Silvio Hermani. Sem mais discussão, só queria lembrar, né, o vereador Julião falou, o presente projeto ele é constitucional e legal com parecer da consultoria jurídica da Casa. O que seria ilegal seria a cobrança da multa. Foi feita uma emenda substituindo o EFM por R$50, né, para termos um padrão de multa, mas o projeto ele se adequa à legalidade e à constitucionalidade. Questão de ordem. Questão de ordem concedida? Não, eu fiz a minha manifestação, acho que houve um entendimento por parte de alguns vereadores, entendo o posicionamento de Vossa Excelência, principalmente como presidente da Comissão de Justiça e Redação, entendo a preocupação do vereador Silvio Hermani, mas entendo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não criar tudo isso que a gente acabou falando aqui, né? Em poucos minutos aqui, veja quantos exemplos nós demos de que se quisermos transformar a nossa vida aí num ato muito difícil, né? Me dizia aqui
o nobre vereador Fernando Bard, que o ideal talvez fosse que usássemos até luva, né, para toda a nossa população, para que a gente pudesse realmente, a partir de um comprimento, tira a luva, joga fora, põe outro par de luva. Seria um mundo irreal, né, irrealizável, não dá para a gente trabalhar com esse nível de neura, né, nobre presidente Paulo Sérgio Martins. Então, eu acho assim, acho que o projeto ele tem o seu interesse, eu acho que o despertar essa discussão, o fazer com que o estabelecimento que se utiliza perceba o quanto ele ganha em qualidade quando ele oferece, né, esse tipo de possibilidade ao seu cliente, seria fantástico. Que é o caso, por exemplo, de alguns restaurantes que te oferecem o álcool gel. Ontem, eu estive num restaurante que oferece ao cliente, né, um dispensador de álcool gel para que ele possa, antes do almoço, fazer a sua higiene. Não sei se todo mundo se utiliza. Eu, ontem, me utilizei. Então, acho que é importante a gente mostrar o caminho e não, talvez, a obrigatoriedade, porque, na realidade, nós estamos direcionando, focando num único tipo de estabelecimento, ao passo que tem outros estabelecimentos, às vezes, com problemas muito maiores e que a gente, às vezes, não está enxergando. Foi mais nesse sentido que eu quis fazer um alerta. Devido à questão da não ilegalidade, bem levantada por Vossa Senhoria, que eu ainda questiono a questão de termos transformado a multa de UFM para reais, né, para uma fixação, ela continua sendo uma multa, mas mesmo assim, por entender o projeto, vou acabar votando favorável para a sequência, mas me deixando livre, como sempre fiz nessa casa aqui, de me posicionar a qualquer tempo nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, o projeto de lei 10.353, do vereador Silvio Hermani. Em discussão, em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que não vota, declaro aprovado o projeto de lei 10.353, do vereador Silvio Hermani, que exige higienização de cartões individuais de registro eletrônico de consumo. Em votação, a emenda de número 1, que substitui a UFM por R$ 50 de multa. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que não vota, declaro aprovada a emenda de número 1, referente ao projeto de lei 10.353, de 2009, do vereador Silvio Hermani. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Eu gostaria de parabenizar os vereadores pelo debate promovido. Eu acho que, principalmente com a questão do veto aberto, que é projeto de Vossa Excelência, tem que haver realmente essa coerência, até porque fica desagradável a pessoa votar de um jeito no projeto e depois, na hora do veto, votar diferente. Então, eu gostaria de agradecer, principalmente aos vereadores Julião e Val, por terem até colocado pensamentos que poderiam ser diferentes desse autor, mas que serviram para engrandecer esse debate, assim como também agradeço a todos os vereadores pela votação favorável ao projeto. Muito obrigado. Eu até defiro ao pedido a questão de ordem de Vossa Excelência, mas dizer que eu me sinto muito à vontade, vereador. Se vier um vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, pode ser que eu vote contrário ao seu projeto, vou deixar bem claro. Não vamos condicionar esse voto ao outro voto. Eu quero deixar bem claro isso, porque as palavras, elas são jogadas ao vento e eu não colaboro com isso, não, tá? Então, eu quero deixar bem claro que o meu voto de hoje é um e o meu voto de amanhã pode ser outro, em virtude do veto da ilegalidade ou não. Questão de ordem, vereador Julião. Eu acho que essa liberdade não poderia ser tirada de nós em nenhum instante, né, senhor presidente? Eu já disse uma vez aqui, às vezes passa um projeto, já aconteceu isso nessa casa, que para ele entrar em discussão ele precisa de 11 assinaturas. E às vezes
assina para que esse projeto seja discutido de urgência, mas não necessariamente eu me comprometi a votar favoravelmente aquele projeto, e sim a permitir a discussão, a permitir que ele venha, né, a público, que a gente tenha o conhecimento mais pleno desse projeto. E aí se forma a consciência e se vota. Obviamente, hoje a minha consciência pode ser favorável e amanhã pode ser desfavorável. Como hoje ela pode ser desfavorável e amanhã ela pode ser favorável. Depende do entendimento, depende do momento, depende dos argumentos que são utilizados. Então, faço minhas as palavras de Vossa Senhoria, porque também me sinto muito à vontade nesse quesito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu estava escutando atentamente também o voto aberto do veto, uma conquista dessa casa aqui. E é mais uma oportunidade da gente mostrar para a população porque a gente concorda ou discorda com alguma situação, porque todos nós primamos pelo melhor pela população. Isso é muito importante. Mas você votou favorável e outro vetou, e hoje vetou esse projeto? Óbvio. No dia da votação não tinha conhecimento desse argumento, do resultado desta lei, da forma como ela foi colocada. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela forma como disse agora, não pode condicionar um voto a outro de forma alguma. Eu posso ter me equivocado e o veto vem fazer uma correção do meu equívoco, porque um erro não pode justificar o outro. Não que votemos errado, mas que os argumentos mostram que ninguém é dono da verdade, isso é fato. Então, é nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo. Só para deixar claro também, se houver o veto, houver um parecer contrário do jurídico da prefeitura, também não podemos nos vincular eternamente a isso. Se houver realmente o espaço da Comissão de Justiça e Redação e a análise desse eventual veto ou de qualquer projeto de lei que seja, às vezes vem uma diferenciação da própria casa, aqui da consultoria jurídica da casa, dizendo que é legal e inconstitucional, como no caso do voto aberto, né, como foi chamado. Então, nós devemos também ser pautados por outras instâncias, a não ser pela nossa consciência e por sabermos se realmente aquela ilegalidade, ela realmente é convincente ou não. Então, a nossa consciência tem que estar livre. Vereador Paulo. Uma parte concedida. Deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Esse tipo de projeto cabe bem numa indicação. Porque é um projeto que ele vem complementar todo um contexto. Ele não seria um projeto de lei de uma relevância muito grande, é isso que eu quero dizer. Ele vai complementar um contexto. Ele não vai ser eficaz na sua matéria, no seu projeto. Não tem essa eficácia toda. Estou falando porque de convicção. Eu acho que ele é um contexto de toda a higienização do restaurante, do estabelecimento comercial, né? Ele é mais um item a ser fiscalizado dentro de um grande projeto. Ele não cabe, senão a gente está fazendo uma coxa de retalhos aqui, estou dizendo dessa forma. Tem projetos que a gente está convicto que é um projeto de lei de tão relevância. Dessa forma, esse projeto, ele acha que é mais um item de um contexto. Só para terminar, vereador? Não, eu não estou nem mencionando esse projeto, eu estou falando no geral, entendeu? Eu acho que, às vezes, o parecer jurídico da própria casa ele pode ser contestado, como foi no voto aberto. Às vezes, é um parecer jurídico do jurídico da prefeitura, que pode também não ter o aval dessa casa. Aí, sim, nós não devemos pautar por pareceres jurídicos, e sim pela análise dos vereadores aqui presentes. Somos em 16, temos capacitação técnica para isso, então devemos colocar isso em pauta. Em sendo irreversível, inaplicável, realmente ilegal e inconstitucional, aí sim devemos nos manifestar. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Júnior. São 2 pontos nessa questão de ordem, senhor presidente. Primeiro, para dizer que eu concordo com o que o vereador Paulo disse, que a gente não tem que se pautar por A ou por B. Por isso mesmo que a gente disse da liberdade de se votar A ou B, né? Justamente em cima da fala do próprio vereador Paulo Sérgio. Em segundo, concordo com Vossa Senhoria a respeito desse projeto, no seguinte sentido, que isso tem que fazer parte do Código Sanitário. Ele não precisa ser nada, né? Até porque isso é uma discussão que deve ser feita, né, de uma forma muito mais ampla, que foi nesse sentido que eu fiz a minha fala, e acho que o vereador Silvio entendeu bem, até pelo que ele se posicionou, e também a respeito da minha votação em si, minha e do vereador Val. Eu acho que é importante que a gente conseguiu estabelecer que não é algo para que a gente crie
né, uma histeria. Eu acho que o vereador Silvio não participou, não partiu desse princípio, que é muito importante, e acho que, na realidade, eu acho que a vigilância estadual, a vigilância federal, que são os órgãos técnicos que detêm o poder de criar o código sanitário, né, eu acho que eles têm que estar atentos ao que acontece no nosso dia a dia. Só que o nosso país é um país continental, né? Imagine, senhor presidente, como é que a gente vai fazer essa fiscalização a nível de Brasil como um todo. Vamos tentar fazer na nossa cidade, acho que é um primeiro passo. Questão de ordem, vereador Silvio. Gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento. Realmente, um projeto de lei só se torna realmente lei quando ele é sancionado pelo prefeito. Então, durante todo esse processo de discussão, votação do projeto de lei, eventualmente podemos aprová-lo e o prefeito argumentar motivos por estar vetando. Ao longo desse período também, nós podemos estar conversando com outras pessoas que nos convençam a mudar de ideia. Então, cada um dos vereadores tem total liberdade para votar sempre. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Questão de ordem, vereador Durval. Eu não quis debater o projeto, porque também entendo que ele é apenas um item dentro desse contexto de higienização dos locais públicos, né, em virtude não só da gripe suína, mas de qualquer outro tipo de contágio que pode ter em função de contatos, né? Mas na questão do futuro voto aberto nos vetos, eu gostaria só de argumentar aqui e fazer com que os vereadores também compreendam que tem uma outra dimensão. Primeiro, que tanto diretoria financeira quanto diretoria jurídica dessa casa, eles sempre devam trabalhar no sentido de que os seus pareceres busquem, da melhor maneira possível, adequar o projeto do vereador para estar apto a votar em plenário. De preferência dentro da legalidade, dentro dos quesitos técnicos e financeiros. Aí, nós teremos a liberdade de decisão política aqui no plenário. Agora, indo para a prefeitura e tendo um outro parecer diferente do que foi dado aqui, retorna para essa casa e nós temos que ter um posicionamento político também. Né? Porque senão nós vamos ficar nos pautando, ou, para muitos, é confortável dizer, é ilegal, é inconstitucional. Tecnicamente, o parecer que veio não sustenta. Ora, se a gente for ficar se baseando só em pareceres técnicos, eu acho que nós temos que ter um outro tipo de curso aqui dentro para poder só se pautar pelas questões técnicas. Agora, aqui dentro dessa casa, eu acho que as diretorias precisam corroborar de uma certa forma para que o que Vossa Excelência já fez, aponta um projeto, faz uma pré-análise, retorna para o vereador para ver se ele concorda, discorda, se apresenta um contra-argumento, para depois o projeto receber um número e começar a tramitar. Essa é uma forma da gente ter uma segurança de que a diretoria financeira, a diretoria jurídica, poderão trabalhar no projeto tentando favorecer a ideia do vereador. Porque já é difícil legislar e encontrar leis que possam ser legais e constitucionais. Agora, se as diretorias toda hora têm um argumento técnico que diz não, não e não, a gente deixa de ser ousado, deixa de ser uma Câmara que pode prospectar alguma coisa mais interessante para a cidade, e a gente sabe que a posição do jurídico da Prefeitura é extremamente conservadora, porque já teve atritos com o parecer jurídico dessa casa. Daí, nós temos que ter um posicionamento político acima de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, para finalizar, senhor presidente, que na Câmara Federal, muitos atos eram determinados ali por acordo em plenário e aquilo tinha força de lei, estava valendo e acabou. A palavra e o posicionamento político valia mais do que um papelzinho escrito que ia para lá ou para cá, e isso era registrado. Então, de uma certa forma, aqui nós ficamos muito nessa, se a prefeitura dá um parecer diferente ou não. Nosso posicionamento é político, é não desde o começo, porque se a gente for se basear que aqui deu parecer favorável, lá não deu, e daí eu mudo o meu voto depois no veto, só porque eu acredito mais naquele jurídico e não nesse, vai ficar uma situação ruim. Então, até como um alerta, nós temos que nos posicionar politicamente desde o primeiro momento. Porque se for se pautar juridicamente, a gente vai ficar fazendo uma lambança aqui. Vereador, eu até assino embaixo as palavras de Vossa Excelência,
Mas vou dar uma sugestão, a exemplo, então, da Câmara dos Deputados, que as comissões se reúnam mais, né, nessa casa. São 5 membros de cada comissão. Que se reúnam mais, com mais frequência, para discutir realmente o projeto, e não vir para a Câmara aqui para definir no plenário, e daí a gente fazer um discurso contra o outro. Então, que se reúna antes, mais do que vem se reunindo, e afine o projeto direitinho, para que a hora que chegar na Câmara, chegar em votação, já sabe a opinião do colegiado. Para que um não precise jogar no outro, porque votou porque o prefeito mandou. Votou porque não sei quem veio uma comissão aqui e fez votar. Não tem nada disso, não. O vereador que tem aqui, ele sabe por que está aqui dentro. E o vereador que tiver medo de pressão ou receber ordem de alguém, é porque não está honrando o seu mandato. Então, a minha sugestão é que realmente as comissões venham se reunir semanalmente, como deve ser, como é na Câmara dos Deputados Federais. E assim, a hora que o projeto chegar com vício de constitucionalidade ou não, a gente sabe o que está fazendo aqui dentro. Uma parte... Né? E aí não fica um jogando no outro, ou gente vindo fazer pressão, chama a população para discutir nas comissões, aí sim nós vamos aí diminuir também a quantidade de projetos ilegais e condicionais. Palavra de questão de ordem. Desculpe, vereador, antes o vereador Bard já havia pedido. Obrigado, presidente. Um minutinho só, vereador Paulo. Senhor presidente, eu não iria nem usar da palavra com relação ao projeto do colega Silvio Hermani no que diz respeito a esse contexto geral de higienização, porque, tal qual acontece no ramo do direito, quanto mais generalista é a regra, tão mais perfeita ela é, tão mais casos ela consegue abranger. Quando você desce a minúcias, você começa a exemplificar cada caso e corre o sério risco de deixar um de lado, que tem o mesmo valor e a mesma qualidade de outro. Com relação à fala do colega vereador Durval Orlato, eu sou obrigado a discordar, vereador. Sou obrigado a discordar em parte. O seu argumento é válido, sim, na medida em que esta casa é produto da democracia e a democracia se faz com entendimento. Política é a arte do entendimento. Mas sobre esse entendimento existem regras, senhor presidente, intransponíveis, que é a lei. Se a lei não é boa, mude-se a lei. Mas enquanto ela estiver vigente, nós somos obrigados a cumprir. Tá certo? É como, por exemplo, vereador, o senhor casado que de repente não deu certo o casamento, o senhor se separa da sua mulher. Se o senhor não realizar o ato formal da separação, o senhor continua casado, mesmo que politicamente já tenha se decidido em separar. Então, existem coisas que o direito é intransponível. Nesse aspecto, senhor presidente, com relação agora ao voto aberto nos vetos do senhor prefeito, foi um avanço político desta casa. E eu entendo, apesar de estar em primeiro mandato, que existem efetivamente questões políticas que precisam ser encaminhadas, na medida em que projetos eventualmente têm um parecer de legalidade, mas que o conteúdo da sua discussão é muito válido. O que eu não posso entender e permitir, agora sim acredito, senhores vereadores, que a produção da Comissão de Justiça e Redação, mais o jurídico da casa, mais o jurídico da prefeitura, que vai ter uma relevância muito maior, porque nós teremos uma convicção política a respeito, tá certo? E vamos ter, em contraponto, em contrapartida, o parecer jurídico. Concordo eu, sim, com a fala do vereador Durval, quando os órgãos técnicos, na medida do possível, devem, sim, se empenhar para atender o interesse do vereador, desde que esteja dentro da legalidade. Se não tiver na legalidade, ou se não é de competência nossa, volta a questão política, que é possível, sim, é permitido, sim, a discussão, mas passar por cima daquilo que o direito diz não, eu quero crer que é impossível. Eu quero crer que nós vamos estar quebrando todo e qualquer dogma, todo e qualquer paradigma que nós nos sujeitamos a viver enquanto sociedade. O ser humano é o único que vive em sociedade, além das regras naturais de sobrevivência. Se nós, fruto desse desenvolvimento, resolvemos viver assim, ora, é impossível quebrar esse paradigma, a não ser que se quebre a regra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Eu vou conceder a questão de ordem do vereador Paulo, daí nós vamos seguir com a matéria, mas foi pertinente a discussão. Vereador Paulo, por gentileza. Em questão de ordem, só no tocante, quando Vossa Excelência falou das reuniões, as comissões de Justiça e Redação e de Segurança Pública, da qual sou presidente, temos os membros, os outros 4 membros aqui, elas se reúnem realmente semanalmente. Então, existe a apreciação, existe a definição, existe a conversa entre os membros dessas comissões. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Vamos seguir, então, com a matéria. O próximo item é o projeto de lei
são os projetos de denominação. Projeto de lei 10.363, 2009, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a rua Maria Tereza Ferreira Rebelo, a rua 4 do loteamento Jardim Alice, no bairro do Medeiros. O outro projeto é o projeto de lei 10.431, de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que denomina Avenida Rogério Alfredo Giuntini, a estrada municipal do loteamento Sítio dos Companheiros. E o projeto de lei número 10.465, de 2009, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, que denomina Avenida Hélio Carretone, a rua 1 do loteamento Hélio Carretone, a rua 1 do loteamento residencial Nova Flórida, no Jardim Marco Leite. Estão em discussão, englobadamente, os projetos de lei de denominação. Com a palavra, vereadora Ana Tonelli. Isso. As mulheres têm sempre a preferência, por gentileza. Obrigado, presidente. Eu já havia dito para o senhor antes, porque a minha preocupação, as pessoas que se afastaram do trabalho para vir aqui, né, nos prestigiar e assistindo a essas votações. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, cumprimento inicialmente os vereadores DOCA, Antônio Carlos Pereira Neto, pela denominação de Avenida Hélio Carretone, a rua 1 do loteamento residencial Nova Flórida, no Jardim Marco Leite. Cumprimento Vossa Excelência, presidente, pela denominação de Avenida Rogério Alfredo Giuntini, a estrada municipal do loteamento Sítio dos Companheiros. E aproveito, senhor vereador, antes de falar sobre o meu projeto, se o senhor me permite, e pedindo licença, fazer uma sugestão. Enquanto nós discorremos aqui, se o senhor assim o entender, pedir para fazer uma emenda no seu projeto, que, ao invés de Avenida Rogério Alfredo Giuntini, fosse colocado no projeto e, em consequência, na placa, Avenida Vereador Rogério Alfredo Giuntini. Ele foi, inclusive, presidente desta casa. Tenho certeza que Vossa Excelência, quando fez o projeto, até pensou nisso, mas talvez tenha passado desapercebido. Me perdoe, mas se Vossa Excelência assim o entender. Eu fico triste quando passo lá pelo velório Adamastor Fernandes, aquela placa enorme, ele que foi vereador, combativo nesta Casa de Leis também, e à época não foi colocado, eu nem me lembro de quem foi a sugestão de denominação, né? Me perdoe, mas eu acho que estamos valorizando, não é, este legislativo. Já estou providenciando, Vossa Excelência tem toda a razão e já estamos providenciando. Obrigado. Muito obrigado pela dica. Obrigada, vereador. Falando agora da nossa homenagem, eu quero agradecer aqui a presença dos filhos da homenageada, a dona Maria Tereza Ferreira Rebelo, o Lucas e o Marcos, que vieram nos prestigiar nesta manhã. Senhor presidente, eu diria que nada nesta vida é consequência, tudo é providência divina. Hoje, a nossa homenageada estaria completando 65 anos de idade, se estivesse conosco, e com plenas condições de estar, mas o Criador não permitiu que assim fosse. Por que em plenas condições? Porque o mesmo ano que eu, apenas 1 mês e 2 dias a diferença, uma vez que eu sou de 5 de dezembro do mesmo ano de 44. A Maria Tereza, pedagoga, bibliotecária, nasceu, como dissemos, no dia 3 de novembro de 44, em Coimbra, Portugal, mas naturalizou-se brasileira no dia 7 de março de 69 e faleceu em 23 de junho de 2008, o ano passado, portanto. Seus pais, Oscar Ferreira e Carminda Nogueira de Castro Ferreira. Ela casou-se com o engenheiro Antônio Rebelo no dia 28 de outubro de 67, na cidade de São Carlos, e mudou-se para Jundiaí em 68, onde morou até o seu falecimento. Ela deixou os filhos, Ana Isabel Ferreira Rebelo, formação superior em Música e Letras, a Ana Laura Ferreira Rebelo, formação superior em Engenharia de Aeronaves, o Marcos Paulo Ferreira Rebelo, com formação superior em Ciência da Computação, o Lucas, que está aqui conosco, com formação superior em Educação Física, a Ana Beatriz Ferreira Rebelo,
presgrave com formação superior em Direito. E o Marcos também, que está aqui, com formação em Ciência da Computação. Ela foi professora nas escolas Padre Anchieta, Faculdade de Educação Padre Anchieta também, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Escola Divina Providência de Jundiaí e a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. Antenor Soares Gandra, aqui nosso vizinho. Foi bibliotecária nas escolas Padre Anchieta e na Divina Providência e exerceu, até a sua aposentadoria, a direção da EMEI Dr. Ramiro de Araújo Filho, de Jundiaí. A partir do ano de 96, e foi baseado nisso que nós fizemos, ou estamos propondo essa homenagem a Maria Teresa. Ela se dedicou a ações comunitárias com menores da Vila Ana, no orfanato Ricardo José Zalaf. Após o encerramento das atividades do orfanato, ela levou suas crianças para a pastoral do menor da paróquia Santo Antônio, no Anhangabaú. Com o crescimento para acima de 100 de crianças e a consequente necessidade de mais recursos, ela fundou, no ano de 2003, a ONG PAIM, Pastoral de Atendimento e Integração do Menor, vinculada à paróquia Santo Antônio do Anhangabaú, onde ela exerceu atividade de direção até que ficou doente e, em decorrência dessa enfermidade, ela veio a falecer. Portanto, merecida, creio eu, essa homenagem a Maria Teresa Ferreira Rebelo, por toda a sua cultura, por ter deixado principalmente um legado de cultura a todos os seus filhos. Mas eu acho a base, essa ação comunitária com os menores da Vila Ana, com toda a sua sensibilidade, formou a ONG e conseguiu um trabalho magnífico com aqueles menores, tirando certamente alguns deles das ruas da nossa cidade. Em virtude disso, senhor presidente, muita coisa teríamos ainda para falar da Maria Teresa, mas o nosso tempo se esgotou e eu peço o apoio de todos os vereadores, da vereadora da Casa, para que aprovemos não só esse projeto, mas também o de Vossa Excelência e do vereador Doca, porque as 3 pessoas merecedoras de uma homenagem por parte desta Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Essas as nossas considerações. Continua em discussão os projetos de denominação. Com a palavra, vereador Doca. Senhor presidente, vereador Tico, né, sempre falo o nome completo de Vossa Excelência, porque hoje tem um projeto como José Galvão Braga Campos. Então, presidente Tico, né? Senhores membros da mesa, Oval, que retornou, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Em primeiro lugar, o projeto da vereadora Ana Tonelli, depois da explanação e dela ler, evidentemente, o currículo, pouco se pode falar. Uma pessoa merecedora, sem dúvida nenhuma, do aval desta Câmara, aprovando esse projeto que denomina a Rua Maria Teresa Ferreira Rebelo. O segundo projeto, que vem do vereador e presidente José Galvão Braga Campos, que denomina Rogério Alfredo Giuntini, que deverá ser apresentada uma emenda como vereador Rogério Alfredo Giuntini. É um projeto, senhor presidente, que eu fui apanhado de surpresa, a questão mais ou menos de uns 2, 3 ou 4 meses, quando o irmão dele, ao passarem pela cidade, encontrei, existe uma grande injustiça com uma pessoa. Falei, pois não, gostaria que você me citasse. O meu irmão você conheceu, falei, perfeitamente, vereador Rogério Alfredo Giuntini, e também ex-presidente da Casa. Ele virou, então, Vossa Excelência sabia, até ele brincou, Vossa Excelência sabia, que ele não tem nome homenageando esse meu irmão. Eu falei, Roberto, eu fico, de fato, surpreso com isso. Só que eu sou um vereador antigo,
Mas só que, veja bem, eu comecei em 1969, 70, 71, 72, voltando só em 1982. Como que a gente vai imaginar, num vácuo de quase 10 anos, se foi apresentado ou não foi apresentado um projeto de lei? Eu também estou de acordo com você, é uma grande injustiça, não tem a menor dúvida. Foi aonde que eu comecei apelando para o vereador Val, para ver se ele teria um lugar para ser apresentado um projeto dele. Encontramos certas dificuldades, chegou a arrumar um lugar, mas aquela história que Vossa Excelência bem conhece. Vamos falar normalmente sobre os problemas que acontecem. E daí eu fiquei bastante feliz quando eu recebi, para dar um parecer, que Vossa Excelência estava apresentando um projeto. Eu fui ver o currículo e fiquei bastante contente. Até cheguei a Vossa Excelência e falei, parabéns. Avisei o Roberto Giuntini que ia ser votado hoje o projeto do seu irmão. Aqui existe um representante dele, que ele mandou, representando a família, porque ele tinha consulta marcada. Enfim, graças a Deus, presidente da Casa, nós fizemos justiça no ano de 2009. Isso é muito importante. Eu conheci o Rogério Giuntini, um vereador muito bom, uma pessoa educadíssima e um excelente presidente que foi. Parabéns, vereador e presidente José Gavão Braga Campos. Isso, olha, eu estou sensibilizado e estou muito feliz. Olha, estou mesmo de verdade que cumprimos a Câmara, sabe, vereadora Ana? Nós cumprimos, é a Câmara, nós estamos aqui acertando. Estamos aí homenageando quem, de fato, merece, como foi o caso da vereadora Ana, agora, Vossa Excelência. Outro projeto, senhor presidente, eu solicitaria de Vossa Excelência que me desse uma oportunidade, que foi feito um pedido de à parte que demorou mais ou menos uns 35 minutos. Fique à vontade, vereador, fique à vontade. Eu solicitaria a gentileza e a justiça de Vossa Excelência. Eu não sou candidato a nada, viu, senhor presidente? Por enquanto, não. Vossa Excelência, não, vereador Locke. não sou nada. Vereador Agora, respeitamos, enfrentamos. Tem gente aqui da Vila Cristo que tem um elemento ali que conhece bem o regimento interno, eu fico feliz. Falei, eu nunca vi uma parte desse tamanho. Eu falei, Vossa Excelência vai ver mais durante a campanha, depois melhora. O projeto que eu estou apresentando de Avenida Hélio Caretoni, que leva o número 10.465 de 2009, é muito importante porque Hélio Caretoni, ele tem uns dados e um currículo importante que eu vou pedir a Vossa Excelência, portanto, quebrando um pouco o regimento interno para que eu possa transmitir a essa pessoa que também merece esse título. Hélio Caretoni nasceu em 1921, veio a falecer em 2009, recentemente. Nascido em São Paulo, capital, no dia 21 de 2 de 1921, filho de imigrantes italianos, Giacomo Caretoni e Shelley de Maestrini. Casou-se em 18 de 12 de 1943 com Alice Caretoni, com quem permaneceu casado durante 65 anos. Até o final de sua vida, portanto. Esse casamento foi abençoado com uma família de 4 filhos e 12 netos e 7 bisnetos. Começou a trabalhar aos 11 anos de idade, sempre no ramo têxtil, tendo fundado a sua primeira empresa em 1 de 09 de 1956. Empresa essa que nos anos 80, com o nome de Caretoni Indústria Têxtil Limitada, foi referência de tecnologia e qualidade no setor de fios têxteis. Em 1974, fundou a empresa Carfan Empreendimentos Imobiliários Limitada, que seria o braço imobiliário da família, que, entre tantas realizações vitoriosas, em 1981, idealizou e deu início a seu último grande projeto, o Veduta. Portanto, senhor presidente, é uma manhã bastante feliz, onde nós estamos homenageando 3 pessoas extraordinárias e que trouxe, evidentemente, progresso para a nossa cidade, trouxe, evidentemente, alegria na época que vivia, mas que continua ainda vivendo, porque ninguém morre, Excelência.
Muito obrigado pela oportunidade de a gente invadir um pouquinho o regimento interno. Pela aprovação, senhor presidente. Muito bem, vereador. Vereador Julião, por gentileza. Com a palavra, o presidente da Casa, o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, falar sobre os projetos de lei de denominação. O primeiro deles é o projeto de lei 10.363, de 2009, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua Maria Tereza Ferreira Rebelo, a Rua 4 do loteamento Jardim Alice. Projeto de lei 10.431, de minha autoria, que denomina Avenida Rogério Alfredo Giuntini, a estrada municipal do loteamento Sítio dos Companheiros. E o projeto de lei 10.465, do vereador Doca, que denomina Avenida Hélio Carretone, a Rua 1 do loteamento residencial Nova Flórida, no Jardim Marco Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente o vereador Doca veio até mim e falou: vereador, você tem um projeto do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Rogério Alfredo Giuntini. Eu falei: realmente, vereador, tenho sim, e vamos colocá-lo em votação assim que tiver apto, né? E dessa forma, hoje esse projeto vem em votação. O Rogério Giuntini, ele foi vereador nessa casa em 1966, vereador? Consta aqui, em 1963 a 64. É isso, vereador? Não, foi eleito vereador do município de Jundiaí pelo PSP, tomando posse em 1 de janeiro de 1964, e seus trabalhos garantiram exercer o posto de presidência da Câmara em 1966. 66, vereador Doca, eu estava nascendo. Você vê que coisa. E o vereador Doca já era vereador em 69. Então, olha a importância do vereador Doca nessa casa, que está no seu 7º mandato, vereador. 8º mandato. Eu tinha ali 3 anos de idade, Vossa Excelência já era vereador. Então, tenho muita admiração por Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe disso, muito respeito. E ninguém fica por 8 mandatos, vereador, se não tiver qualidade, se não tiver postura, se não tiver trabalho para a população. Então, Vossa Excelência é o espelho para todos nós, vereador Doca, como é a vereadora Ana Tonelli também, que são os dois mais, como diria o padre Zé Carlos, vereadora Ana Tonelli, mais juventude acumulada aqui dentro, viu, vereadora? Não é mais velho, não, com a juventude acumulada nessa casa. Então, só tenho que agradecer o aprendizado de vocês, que para nós é um aprendizado realmente. Ninguém fica nessa casa, vereador Doca, por 8 mandatos se não tiver qualidade. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência e a todos vocês. E cumprimentar também o senhor Roberto Giuntini, que é irmão do Rogério. O senhor Roberto Giuntini é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande. O Roberto Giuntini, quando eu comecei na política, ele já militava no PSDB e nos dava os toques, Vivia ali no PSDB todos os dias, uma pessoa antenada com as coisas do dia a dia. E o médico também, o doutor Roberto Giuntini, anestesista, que foi anestesista da Ana Tonelli, da Aninha, e é um grande amigo, pescador dos bons, viu, Ana? Mas agradecer realmente a todos, e principalmente fazer justiça ao Rogério Alfredo Giuntini, vereador Rogério Alfredo Giuntini, e nesse momento a gente denomina a Estrada Municipal do Loteamento Sítio dos Companheiros. E tenho certeza, vereador Júlio, que o Roberto Giuntini, o senhor Roberto, está nos assistindo nesse momento e a nos ouvir, porque é uma pessoa que gosta da Câmara Municipal de Jundiaí e está sempre nos dando os toques. Você pedir a parte? Por favor. Obrigado, até agradeço. Apenas para lembrar a Vossa Excelência que pelo currículo o PPE, a partido era PSP, Partido Social Progressista.
Deixa eu ver aqui, vereador. Tempo do Adhemar de Barros. Adhemar de Barros. E, na época, era um partido muito forte na cidade e que trouxe bastante progresso para Jundiaí através do falecido governador Adhemar de Barros. PSP, vereador. Questão de ordem, vereador. Obrigado. Vereador, imagina, vereador Doca, o senhor tem sempre prioridade nesta casa. Eu gostaria de parabenizar os 3 autores dos projetos de lei de denominação hoje, vereador Doca, vereadora Ana Tonelli e o presidente da casa, vereador Tico, vereador José Galvão Braga Campos, porque, pelo que a gente viu do currículo, né, eu tive a oportunidade de ter contato apenas com a família Giuntini, né, conheço a família como um todo. Acho que uma justa homenagem que essa casa presta hoje. O vereador Tico fazia aqui, né, menção ao anestesista, né, o Zé Roberto Giuntini. Eu acho que, na realidade, aquela família é uma família de batalhadoras. Nós temos lá, né, a Marta, que é psicóloga, e temos um dentista na minha área de atuação e professor, né, o Flávio Heitor Giuntini. Então, acho que é uma família que presta um serviço relevante na cidade, os sobrinhos do Rogério, que já foi presidente dessa casa. Então, parabéns, vereador Tico, vereadora Ana Tonelli e vereador Doca. Dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço, sabemos que teremos o apoio de todos, mas o voto favorável. Muito obrigado, senhores vereadores e senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão os projetos de denominação nesta manhã de hoje. Projeto de lei de número 10.363, da autoria da vereadora Ana Tonelli, que denomina a rua Maria Tereza Ferreira Rebelo, a rua 4 do loteamento Jardim Alice. O projeto de lei de número 10.431, de autoria do nobre presidente desta casa, o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que denomina a Avenida Vereador Rogério Alfredo Giuntini, a estrada municipal do loteamento Sítio dos Companheiros. E o projeto de lei de número 10.465, de autoria do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca, que denomina a Avenida Hélio Caretoni, a rua 1 do loteamento residencial Nova Flórida. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Estamos votando também a emenda ao projeto de lei de número 10.431, visando que se torne Avenida Vereador Rogério Alfredo Giuntini, que já está aqui nessa mesa com todas as assinaturas. Muito bem, encerrada a votação, vou proclamar o resultado. Com 14 vereadores votando pela aprovação, 1 vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de denominação na manhã de hoje. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar os autores. Eu vou suspender os trabalhos. A emenda é votada junto, me informou aqui a nossa assessoria legislativa, vereadora Ana Tonelli. Eu vou suspender os trabalhos por até 15 minutos, para que a gente possa receber o sempre vereador, né, uma vez que foi vereador nessa casa, o vereador Gerson Sartori, com uma comissão de moradores da nossa cidade. Então, estão suspensos por até 15 minutos, se necessário.